Estou marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vier na glória, aleluia, aleluia. Dou adeus a este mundo e vou embora, aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei na linda terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Deus abençoe a vocês, irmãos da internet e os irmãos que estão aqui, irmão Luiz e irmã Jocelina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos agora iniciando mais um culto live para todo o lugar onde esta live for, em nome do Senhor Jesus Cristo e para adoração ao Senhor Jesus Cristo, hoje que é dia 24 de dezembro de 2025, irmãos. Estamos na véspera do Natal. Então, nós vamos falar um pouquinho de alguns assuntos hoje sobre o Natal. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Lembrando sempre, irmãos, que a adoração maior é aquela que nós fazemos quando nós estamos, então, ali adorando agora na palavra e ouvindo, crendo, recebendo esta palavra para a hora e o dia que nós estamos vivendo neste momento. Vamos fazer agora uma oração. Vamos levantar de pé e vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos pelos dias que temos passado e temos vivido aqui neste mundo que já está muito apertado para a Tua noiva ficar aqui. Mas nós estamos agradecidos porque tem a Tua graça e a proteção dos Teus anjos sempre conosco, nos guiando e protegendo nós de todas as coisas que precisamos de ajuda enquanto estamos nesta caminhada e vivendo entre os incrédulos, pois sabemos que a nossa pátria não é daqui. Vivemos aqui, mas não somos daqui. Ocupamos as coisas que tem neste mundo, porém sabemos que nós temos que desapegar de todas para que aquele dia que Tu vier nos arrebatar e nos levar, nós estejamos ali com tudo largado de nós, para não termos apego em nada. Então, nós só temos apego a Ti, a Tua palavra, para subirmos junto de Ti para as bodas do Cordeiro. Agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo e pedimos também que Tu abençoes agora as ofertas que foram dadas a cada irmão, a cada irmã que ofertou aqui e possa abençoar aqueles irmãos da internet aonde esta live for, em suas famílias, seus lares, aonde estiverem ali nas suas localidades, no mundo, que Tua bênção esteja ali com eles, nesse ministério da outra porção agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, ó Pai. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente o culto no início, irmãos. E quero... A irmã Jocelina está vendo uma oferta, irmã Jocelina? Você se atrasou um pouquinho? Tá bom, então. Pode ir lá, irmão, que eu vou esperar você ofertar. Que Deus abençoe você. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom. Então, irmãos, eu preparei 4 perguntas para fazer para cada irmão daqui. Que hoje esse tema das perguntas vai ser o tema do nosso assunto que vamos falar do Natal. E sobre o Natal, irmãos. Hoje a palavra vai ser adorando corretamente no Natal. Então eu queria perguntar para os irmãos, quero perguntar primeiro para o irmão Luiz.
Irmão Luiz, de onde você soube sobre Deus? Através de um amigo evangélico. Só isso? Quer falar mais um pouco? No momento não tenho lembrança de alguma coisa. Uma outra pergunta. Por que você procura estar numa congregação? Para ter um ânimo melhor para viver e aprender algum conhecimento que Deus possa trazer. Certo. Pergunta número 3. Você crê que necessita da salvação da sua alma, a qual Jesus Cristo fez quando morreu na cruz por você? Sim, porque no decorrer dos dias da vida a gente percebe que falha, faz coisas que não queria fazer e tudo não é um padrão que corresponde com a Bíblia. Então a gente está deficiente, a gente necessita, então como Deus é Espírito, como Jesus, Yeshua falou, Deus é Espírito, tem todo um mundo espiritual agindo nesse mundo aqui, o lado do mal sempre agindo e o do bem, e Deus, a ordem final é dele, mas ele vai permitindo, sempre observando tudo que vai sendo feito. Então a gente tem aquela necessidade de ouvir a pregação da palavra de Deus, que é como o profeta Isaías disse: ouçam e a vossa alma viverá. E então, ouvindo a pregação, Deus, o Todo-Poderoso, vai combater todos esses poderes ruins no decorrer dos dias. Então toda semana convém ouvir a palavra de Deus ser anunciada, né? Para a gente poder, isso aí faz uma necessidade para no final ter uma salvação contra esses poderes que produzem o mal, né? E então Deus fez assim, e Ele fica nos testando. Deus é assim, Ele fica observando as pessoas. Tá bom, irmão. Agora a última pergunta que eu faço para o irmão, depois as mesmas perguntas eu vou fazer para a irmã Jocelina. Você acredita que devemos crer em Deus da maneira que Jesus ensina, pela obediência à palavra escrita na Bíblia, ou da sua própria maneira sem ter lido a Bíblia? Com a Bíblia, porque a humildade verdadeira, ela se curva para aquilo que mensageiros de Deus anunciaram um dia. Um Deus sempre vivo, em cada época um novo mensageiro vinha, porque todos vão morrendo fisicamente, então a necessidade é essa daí. Crer da maneira que a Bíblia ensina. Da maneira que a Bíblia é e uma não humildade. da maneira que nós pensamos. É uma humildade, porque a gente volta-se para outro, não para nós mesmos, para o nosso próprio entendimento. Sabemos que para ser de Jesus, temos que crer nele da maneira que ele deixou escrita através dos servos que escreveram a Bíblia, né? Isso, amém. Amém. Então Deus abençoe você, irmão Luiz, pelas suas respostas. E agora eu vou perguntar para a nossa irmã Jocelina a mesma coisa que eu perguntei para o irmão Luiz. Primeira pergunta, irmã. De onde você soube sobre Deus? Ou sobre a existência de Deus? Ainda soube, Opa, soube. Eu esqueci tudo. Agora eu esqueci de lembrar de onde é que eu vi, que eu vi. Tá bom. Então eu vou te fazer... Sempre acreditei em Deus. Tudo quanto é coisa que a gente Tá. vai aprender. Então eu vou te fazer outra pergunta. Por que você procura estar numa congregação? Para ter Deus, para a gente sempre vendo Deus. Ou para alcançar o conhecimento de quem é Deus ou sobre Deus? Né?
Poderia ser para alcançar o conhecimento de quem é Deus. Quem é Deus, é. Tá. Número 3, a pergunta. Você crê que necessita da salvação da sua alma, a qual Jesus Cristo fez quando morreu na cruz por você? Acredito. Quer que eu repita a pergunta? Uhum. Vou repetir. Você crê que necessita da salvação da sua alma, a qual Jesus Cristo fez quando morreu na cruz por você? Acredito, sempre acreditei. Você crê que necessita da salvação. Eu creio. Em outras palavras, nós não somos nada sem Ele. Ele não é nada sem ele. Tá bom. Ele está se junto com Deus. A pergunta número 4 e última agora para você, irmã Jocelina. Você acredita que devemos crer em Deus da maneira que Jesus ensina, pela obediência à palavra escrita na Bíblia, ou da sua própria maneira, sem ter lido a Bíblia? Eu acredito na Bíblia sempre, mas eu não sei ler a Bíblia. Mas a irmã sabe ler. Sei ler tudo. E a irmã não tira um tempinho para ler a Bíblia? Eu leio, às vezes até tiro o tempo para ler. É? Uhum. Tá bom. Então tá. Só queria perguntar para os irmãos, para que os irmãos mesmo tenham convicção do porquê nós necessitamos conhecer Deus ou porquê existe um Deus, né? Nós não estamos aqui, irmãos, por nada neste mundo. Tudo tem um propósito. A nossa existência tem um propósito de nós existir. Nós não existimos simplesmente por nós mesmos. Então a gente tem que saber que se existe alguma coisa que é Deus, nós temos que levar a sério Deus em todos os dias de nossa vida, né? Então, irmãos, o assunto que eu vou falar hoje com os irmãos, isso foi só para nós descontrair um pouquinho, hoje que é véspera de Natal, então um pequeno culto mais especial. Eu vou falar sobre adorando corretamente no Natal. Eu tinha colocado adorando errado no Natal, mas daí agora eu mudei, eu digo, acho que eu não vou dizer adorando errado no Natal, vamos falar adorando corretamente no Natal, né? Para os irmãos que estão na internet também. Para isso, é logicamente que eu vou consultar ao irmão William Branham em suas mensagens. Então, eu quero ler aqui para os irmãos, em primeiro lugar aqui a Bíblia. Em Mateus, no capítulo 1 de Mateus, deixa eu me achar aqui, já que hoje é véspera de Natal, temos que falar um pouquinho do nascimento de Jesus Cristo, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre Mateus, Mateus capítulo 1, e o verso 18 ao 25, que fala sobre o nascimento de Jesus Cristo. Então está escrito na palavra: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, é o Deus Todo-Poderoso, porque Deus é Espírito. Então, ele também é o Pai de Jesus Cristo, que era o homem na carne. O Espírito Santo, Pai de Jesus Cristo, era Deus, aquele Espírito que encarnou nesta carne chamada Jesus. Então, ele precisava de um corpo para encarnar. E então, Maria foi-se achada desposada ali do Espírito Santo, em primeiro lugar. Né? O anjo anunciou ela que ia ser feita uma obra no ventre dela. E ela, então, aceitou aquela obra. E quando José soube, que está contado aqui na palavra, que Maria estava grávida, ele achou que ela tinha traído, né?
Então ele estava secretamente pensando nos pensamentos dele ali de deixar Maria, porque a pessoa naquela época que fosse uma mulher que fosse ter filho e não tinha marido, ela era chamada como uma prostituta, né? Então ele ficou com esse medo. Então precisou que o anjo intervisse nos sonhos e avisasse a José que não temesse ficar ali, aceitar Maria como sua esposa, porque o que ela tinha sido feita não era obra de nenhum outro homem, senão o próprio Deus, que estava gerando um filho no ventre de Maria. E continua a palavra dizendo: e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Jesus para nós é aqui, nos gentios. O nome correto dele, nos hebreus, né, os israelitas, é Yeshua, né? Então, e chamarás o seu nome Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando no sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus, ou Yeshua, né? Então vejam aqui, fala a palavra que José aceitou então a obra de Deus, teve conhecimento, mas enquanto Jesus não nasceu, aquele menino não nasceu, ele não conheceu ela de novo sexualmente. Ele respeitou até que Maria então tivesse gerado aquele filho, né? E viesse a dar à luz aquele menino. Então depois que Maria deu à luz a Jesus Cristo, né? A Yeshua, logicamente depois então José tratou ela como sua esposa normal, como qualquer homem trata sua esposa, e a esposa seu marido, e ele teve filhos com Maria. Aí filhos na carne, que não eram do Espírito Santo. O único do Espírito Santo que veio sem sexo foi o Senhor Jesus Cristo, que não veio pelo intermédio sexual. Agora quero ler com vocês aqui, irmãos, em Lucas. Mais um pouquinho. Em Lucas 2, 1 a 7, que fala também do nascimento de Jesus aqui, e na visão do que Lucas escreveu, Lucas, que era médico, escreveu aqui o curandeiro, né? O seguinte, sobre o nascimento de Jesus. Lucas 2, verso 1 a 7. E aconteceu naqueles dias que saiu o decreto da parte de César Augusto. César Augusto era o imperador da época, para que todo o mundo se alistasse. Esse alistamento, irmãos, é como se fosse o censo, hoje em dia, que eles fazem o censo para contar a população. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Manjedoura é aqueles coxos que eles dão a ração, os alimentos para os animais. Então, aqui chamado de manjedoura, mas era o coxo do estábulo. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Então eles tiveram ali, acharam um lugar com animais, um estábulo, tinha aqueles coxos de animais, que alimentavam os animais, e ali foi colocado então Jesus após ter nascido, e ficou ali.
Então assim foi o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E Deus abençoe sua palavra. Agora nós vamos ver aqui, irmãos, na mensagem à deidade de Jesus Cristo, pregada pelo irmão Branham, em 25 de dezembro de 1949. Vamos ler aqui no parágrafo 37 ao 63, irmão Branham está falando assim: a deidade de Jesus Cristo. Nós estamos hoje, e por todo o mundo está sendo celebrado o nascimento de Jesus, o que agora é apenas uma tradição. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro, ou melhor dizendo, em 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia, nesse tempo, estavam cheias de neve. Assim, como poderia ser isso? Geralmente, pela astrologia e assim por diante, e por tudo, Jesus nasceu no primeiro, ou foi por volta de 1º de abril. Portanto, quando era primavera. Porém, este é um dia que está bem apenas dedicado à adoração em memória de sua vinda ao mundo. Então vocês veem, irmãos, ali que irmão Branham se referiu a 1º de abril. E nós temos uma pequena tradição de brincadeira que dizer que 1º de abril é o dia da mentira, né? Então vocês veem que a coisa não é à toa. Não é à toa que inventaram isso de 1º de abril, o dia da mentira, né? Chamam de o dia da mentira. Por quê? Será que criaram essa intenção de dizer que o 1º de abril é o dia da mentira? Será que foi por acaso? Ou será que não foi Satanás querendo mais uma vez, né, ridicularizar ao nosso Deus, que, quem sabe, nasceu o dia 1º de abril? E como você sabe, o inimigo dele está sempre fazendo coisas contrárias a ele para entristecer ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, né? Então vejam que não é uma coincidência. Então criaram este 1º de abril, interessante, né? Mas, na verdade, o Senhor Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, como a Igreja Romana colocou. Este era o dia da adoração ao Deus Sol. Continuando, irmão Branham falando, um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso, nós sabemos disso. E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade. Quem ele é? Muitos o têm como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante, porém isso somente foi um dos quadros, somente uma das representações do drama para trazer isso ao que ele realmente é, sua deidade. E ele disse nas escrituras de sua vinda que havia sido dito dele que, desde os dias de João, categoricamente de volta até Gênesis, estava profetizado que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo este filho, Cristo Jesus. Ele estava profetizado através de todos os profetas. Quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia falaram a respeito do seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir a sua igreja. Ele virá a segunda vez para receber a sua igreja. Ele virá a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia desloca-se em trindades, 3, mas tudo em um único Cristo. A palavra Cristo significa ungido. Ele, lembre-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, e a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Então ele está com a sua igreja, junto dela, da sua esposa, rei e rainha. Agora, porém, da sua primeira vinda, nós falaremos só um pouquinho, e depois a respeito dele estar aqui, e depois sobre a sua segunda vinda, sobre a sua, e então sobre a terceira vez, se o Senhor permitir.
Agora, naqueles dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto, que era o imperador da época, havia preparado um grande plano, que ele alistaria todo o povo. E isso foi feito somente com um propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso para você, apenas dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos os que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo e você verá as velhas rodas da profecia se engrenarem, correrem bem rapidamente na cena. Se desenvolverão simplesmente como a apresentação de um filme. Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era? Quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele era, ou nem era, reticências, apenas como esse espaço aqui. E então ele se concentrou no Logos, e depois veio do Logos descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? Logos seria a palavra. Entendeu? E depois veio do Logos, descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? É Deus simplesmente descendo deste modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Simplesmente girando, descendo do espaço da eternidade, desenrolando-se juntamente, descendo para dentro do Logos. Do Logos. Daí para o interior do homem. Então, retornando diretamente de novo para um propósito, para redimir este homem que havia caído. Agora, é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um parente redentor. Ele tinha que ser nosso parente. E Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem. Ele o fez do Espírito. E o Espírito é a parte invisível do homem, que você não vê. Agora, Deus fez o homem à sua própria imagem. Vocês estão me escutando? A congregação responde, amém. Muito bem. Deus fez o homem à sua própria imagem. E Deus é Espírito, diz a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia ter lhes dado mãos como de um macaco, ele podia ter lhe dado pés como de um urso. Seja o que for que ele fez, ele simplesmente o juntou e fez um homem. Porém, neste homem, ele colocou este espírito imortal, que nunca morre, no interior deste homem, nossa alma. E ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Então, este homem aqui, isso é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. É por isso agora, quando eles argumentam bem, seus pés se parecem com os de um urso e as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé, um macaco ou assim por diante, e eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isto. Isto é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isto vai voltar para o pó da terra. Porém, o espírito é imortal. Ou a alma, podemos dizer, né? A alma é imortal. Ele veio de Deus, isto é a imagem de Deus. Deus é um espírito. Esse homem perdeu a sua origem no Jardim do Éden.
Seu relacionamento, sua comunhão com Deus foi cortada ali por causa do pecado e da incredulidade. Incredulidade no quê? Pergunta o irmão Branham aqui. Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva. Ele disse, quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode Deus reticências. Há diferenças entre a razão e a palavra de Deus. A palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente. Isso é certo, nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso você não pode razoá-la, você somente tem que crer nela. E de modo que o quadro foi pintado. Lá no passado, através do nosso primeiro pai e mãe, e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus e foram lançados para fora do jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá no jardim, procurando seu filho perdido. E então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria fazer descer e redimi-lo, ele próprio, não um outro, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo, isso não estaria certo. Porém, a única maneira pela qual Deus poderia redimir o homem seria ele mesmo descer para redimi-lo. Se alguém pecasse aqui, que coisa, eu fosse o juiz disso, deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês, se alguém pecasse e eu dissesse, agora irmão Grão, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo. Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, mesmo assim isso não seria justo. O rapaz aqui que não se refere, não se refere ao filho dele. A única maneira pela qual eu poderia ser justo seria eu mesmo tomar o seu lugar. E o que? Fui eu quem pronunciou o julgamento, e então, se eu desejasse redimir o homem, eu mesmo teria que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? A congregação diz amém. Eu pergunto a mesma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo aqui, irmãos? Sim. Amém. Agora, olhem, eu quero que vocês observem algo, então. Quando isso, a única maneira pela qual o próprio Deus poderia redimir esse homem era descer e tomar o seu lugar. E essa foi uma lei que foi dada por Moisés, de redenção, que isso tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem então que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. E então, Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás na forma de um bebê, nascido numa manjedoura ou num coxo, sob a sombra do Espírito Santo, não nascido por desejo sexual. Ele era Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. O bebê sempre é sangue do seu pai, nunca da sua mãe. Nós todos sabemos disso. Eu ensinei isso aqui antes, algumas vezes, e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue de sua mãe nele, nem um pouquinho. Coitada daquelas pessoas, irmãos, que fazem os testes de DNA, né? Porque o DNA sempre vai ser do homem. Então, se uma mulher engravida e o homem pede para fazer o DNA, e lá dá o DNA de uma outra pessoa, a mulher, o homem já vai pensar que a mulher estava traindo ele, né? Então vamos ver. Não, nada. É sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém se não é fecundado, nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça,
ele sempre será infértil. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isso é certo, a não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea, e o germe da vida venha do macho. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele fez sombra sobre ela, e Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum, e isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. E logo aquele sangue foi derramado nas veias de Emanuel, na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo, que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisso? O irmão Breno pergunta. A congregação responde amém. Amém. Agora, isso é correto. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós fomos comprados pelo sangue e redimidos por Deus. O sangue do próprio Deus. Parágrafo 60. Como foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como isto poderia ser? Porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou para nos redimir e veio e morou no mesmo corpo que ele criou. Como é que Deus ia ter sangue, irmãos? Ele era espírito. Então Deus teve que criar um corpo carne para que o espírito dele, que era espírito, entrasse dentro daquele corpo e ali habitasse e fosse e andasse no meio de nós como um homem carne. Porém, aquele homem carne não era um homem comum, era o próprio Deus, andando no meio de nós. Portanto, ele não poderia. Deus não tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas, poderes, domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar com Deus em espírito. Ele tinha que ser Deus em carne. Agora eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem ele é e quem é que nós estamos adorando hoje. Não um bebê numa manjedoura ou nenhum Papai Noel. Porém, nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho. Então sabemos, irmãos, que estamos adorando a Jesus hoje, lembrando do nascimento dele. Porém, sabemos que a verdade não é o que a Igreja Católica diz. Ele não nasceu dia 25 de dezembro, mas nasceu no mês de abril, segundo o que o irmão Branham tem nos ensinado. Então, por aí nós vemos quanta mentira que inventaram da verdadeira história do Senhor Jesus Cristo. Por isso a minha mensagem hoje é chamada Adorando Corretamente no Natal. Esse Natal que os homens comemoram não passa de uma mentira. Então, estão há muito tempo adorando e fazendo uma mentira com uma coisa que não existiu. Não existiu esse dia do Natal. Foi inventado. E observe então, aquele sangue desceu, e era Jesus Cristo, e o próprio Deus vindo do Espírito entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. É isso mesmo, irmão Breno pergunta? O próprio Deus, Jeová, habitou em Cristo e foi feito um parente para nós, porque ele nasceu em carne humana como nós somos. É isso correto? As células de sangue foram desenvolvidas por Deus, e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana, e foi tentado em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? O irmão Breno pergunta. Correto. Agora, então quando ele fez isso, ele deu o seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo.
ele fez esse sacrifício, ele poderia ter ido direto para cima, para a glória. Ele poderia ter sido transfigurado como ele foi no Monte da Transfiguração, seguido para o céu, e nunca ter morrido por nós. Porém, por estar disposto a morrer por nós, ele deu livremente o seu sangue no Calvário. Isso é certo. Ele escolheu. Ele foi um homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e ele deu um testemunho público. Então, aquela morte de Jesus Cristo no Calvário, que foi o sacrifício que Jesus Cristo fez em nosso lugar, foi também, irmão Branham está dizendo aqui, um testemunho público ao mundo inteiro. Uma coisa que aconteceu lá em Israel, mas que hoje sabemos que o mundo inteiro sabe desse testemunho. Agora, irmãos, vamos ler aqui. A palavra se fez carne. Deixe-me procurar aqui a mensagem. A palavra se fez carne. Pregada em 3/10/1954. Vamos ler aqui parágrafo 243. Irmão Branham fala o seguinte nesta mensagem: aquele Jesus Cristo, o Emanuel aqui na terra, com todas as escrituras de todos os lugares, enquanto caminhava na terra, ele sabia que ressuscitaria ao terceiro dia. Por quê? Porque Davi, sob inspiração, disse: não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Ele disse: portanto se regozijou o meu coração e a minha carne se alegrou. Quando Jesus, sob uma palavra, unção, falada por Deus através de um homem que teve seus altos e baixos, o rei Davi disse: não deixarei a sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Jesus disse: derribai este templo e eu o levantarei em 3 dias. Aleluia! Ele creu na palavra imortal de Deus. Sim, Senhor. Ele não disse isto, vocês dizem bem, sabem, ele morreu na sexta-feira e ressuscitou. E quanto aos 3 dias, Jesus sabia que em 72 horas vem o mortal, vem a corrupção ao corpo. Ele sabia que em algum momento, entre aqueles 3 dias, em algum momento lá, Deus o ressuscitaria. Porque Davi, sob inspiração, disse que ele o ressuscitaria. Aleluia! Uma escritura escrita na Bíblia. Ele avançou como um herói até a morte, sabendo que Deus cumpriria a sua palavra. O que Deus pensou primeiro e então expressou. Assim, hoje, eu creio que aquele Senhor Jesus, então que subiu ao alto, voltará assim como ouvistes vir. Ele, irmãos, ele subiu numa nuvem. Uma nuvem o encobriu diante dos discípulos e de uma multidão que haviam por ali. E foi elevado aos céus até dentro daquela nuvem, e todos eles o viram ser elevado aos céus. Então apareceram 2 varões, que eram anjos. E esses anjos, um deles disse: por que estáis espantados? Da maneira que vos vistes este homem e subir, ele haverá de voltar. Então vejam também, irmãos, o cumprimento desta volta de Cristo em 28 de fevereiro de 1963. A mesma nuvem que levou Jesus Cristo nos ares, depois apareceu nesta mesma data, ali, no Cânion Sabino, e dentro desta nuvem o próprio Senhor Jesus Cristo entregou o livrinho aberto com as revelações dos trovões para o nosso irmão e profeta William Marion Branham, que é o último e 7º mensageiro das eras da igreja. Assim, hoje eu creio que aquele Senhor Jesus, então, que subiu ao alto, voltará assim como vistes ir. Ele vem buscar os redimidos que nasceram de novo, lavados pelo sangue
como ele foi, assim virá. Está expressado na Bíblia. Reis podem se levantar, divergência pode vir, o trovão pode parar a terra, a fome, as bombas atômicas, e seja o que for, mas Jesus, o Filho de Deus, virá de novo, assim como vistes ir, pois foi a palavra inspirada de Deus que disse isto. Eu, de fato, creio que Deus cura este corpo doente, porque ele disse, ele foi ferido por causa das minhas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que se levantem professores, teologia, seja o que for, seminários, se levantem e caiam. Mas a palavra de Deus se moverá do mesmo jeito. Sim, Senhor. Deus disse que sim. E antes que Deus pudesse dizê-lo, teve de ser um pensamento, e Deus pensou em tudo e expressou isso em suas palavras, e teve de se materializar. Agora, irmão, para nós terminarmos, eu quero ler aqui, também, buscando em busca aqui, a mensagem, a crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas, pregada pelo irmão Branham em 3 de abril de 1953. Vamos ver aqui no parágrafo 62. Então, o irmão Branham fala o seguinte no parágrafo 62 dessa mensagem. É assim que entramos e não de outra maneira. Não importa o que a igreja você pertença, quão bom homem seja você, quão boa mulher seja você, você deve aceitar o sacrifício todo o suficiente de Deus, seu caminho provido, ou você está perdido. Isto é certo. Esta é a única maneira que você pode entrar. É através dali. Agora, somente uma maneira, e essa é a porta. Jesus ensinou aquela famosa parábola, quando ele estava aqui na terra, e ele disse, a ceia das bodas estava pronta, e cada um foi dado uma vestimenta, cada um. E ele descobriu um homem ali sem vestimenta. Ele disse, amigo, como é que você não tem uma vestimenta? Então vejam, irmãos, para que nós sejamos reconhecidos no reino de Cristo, para que sejamos reconhecidos como seus filhos, nós temos que aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. E é por isso que nós pregamos o Evangelho, ou que Deus designou homens para pregar a sua palavra, o seu Evangelho, como atalaias, para o mundo inteiro. Amados irmãos e preciosas pessoas da internet, por que Deus designou isto? Para que o Evangelho fosse pregado e fosse feita a pergunta às pessoas. Você crê no Senhor Jesus Cristo, naquele sacrifício que Ele fez? Então sabemos, irmãos, que se alguém sai desse plano terrestre, ou melhor, perde sua vida, morre e desencarna, sem crer e aceitar esse sacrifício, esta verdade que está escrito na Bíblia, a pessoa não aceita e prefere ficar com a sua igreja errada, ou lá com o seu grupo de candomblé, ou seja onde for. Não estou falando mal dos grupos, mas essas pessoas não têm a palavra de Deus como a vida que Jesus Cristo ensinou. Então nós precisamos aceitar o sacrifício que Jesus Cristo ensinou, a verdade da palavra que Ele disse, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim senão, ou melhor, perdão, ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Então nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Nós não precisamos aceitar Maria ou várias Marias, porque nem se sabe qual delas é, porque existe a Maria das Dores, a Maria das Graças, né? A Maria Salete e assim por diante. Então são muitas Marias, né? Nós temos que aceitar um único suficiente Salvador e adorar a este corretamente, adorando corretamente no Natal. Então, no Natal, que nós comemoramos aqui, na verdade, nós não comemoramos o Natal.
O Natal é uma invenção pagã criada pela Igreja Católica Romana e um santo que chamaram ele de São Nicolau e que inventou essas coisas de presépio, como São Francisco de Assis, que foi ele que criou o primeiro presépio, né? Instituindo ali como algo que fosse uma adorno ao Natal, adornando ao Natal. E hoje nós temos luzinhas e enfeites das árvores de Natal por todas as partes, mas Jesus Cristo não pediu que se fosse feito isto, nem mesmo pediu que nós adorasse ao dia que ele nasceu. Ao contrário, pediu que nós adorasse ele na sua morte, porque a sua morte dele é que relembra para nós a sua ressurreição, né? Então vejam, irmãos, veja você que para ser aceito como filho e filho de Deus, sua esposa eleita, é necessário primeiro crer que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus, Pai e os homens, e aceitar o sacrifício que fez, derramando por todos nós o seu sangue, e assim deixarmos de lado todas as crenças contrárias à Bíblia. Não existe outra maneira de ser reconhecido como filho ou filha de Deus, Pai, sem aceitar e crer nesta condição estabelecida pelo próprio Deus. Todos que morrem sem crer nessa única maneira provida pelo próprio Deus e não deixarem das suas congregações erradas, que não pregam o 100% da palavra da hora, não têm como suas almas entrarem com Deus, guardadas e recebidas em seu reino de vida eterna. Todos devem crer igualmente que Jesus Cristo é o único caminho de redenção de nossa alma, a única verdade sobre a mentira. A palavra dele é a verdade, e o único que pode dar vida eterna para quem crer e aceitar esse sacrifício dele de morte na cruz. Quem adora o inimigo de Deus, Papai Noel e doutrinas erradas, não pertence a Deus. Mas sabemos que a Bíblia diz que os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida da existência, porque todos nós existimos. Toda a criação existe, animais e o ser humano, a existência. Mas Jesus Cristo teve que fazer um novo livro, aquele livro de redenção, para colocar o nosso nome no livro da vida dele, que era o cordeiro imolado ou morto naquele sacrifício que mataram ele na cruz. Ali aquele sacrifício encerrou de vez por todos aqueles sacrifícios que os israelitas faziam lá em Israel, ou deveria ter encerrado. Mas como os israelitas não creram que Jesus Cristo, ou Yeshua, é o Messias deles, né? Então, continuam não crendo e até hoje fazendo essas coisas. Mas, para os que creem, nós temos a promessa de vida eterna, e a promessa que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo por nós naquela cruz. Era nós que devíamos estar ali crucificados, porque quem pecou fomos nós. O Senhor Jesus Cristo não pecou em nada, por isso que ele pôde tomar o nosso lugar. Então ele tomou aquele lugar que nós é que deveríamos estar ali. Ele foi e sofreu todas aquelas dores por nós. Então por isso, ele é o nosso Senhor e merecedor de ser o nosso Senhor. Por isso que ele fez por nós, naquela cruz. E que Deus abençoe a todos os irmãos com essa palavra e que possa ajudar aos irmãos a crerem na palavra de Deus e a crerem que o Senhor Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador e o único merecedor de adoração eterna, a Yeshua. Nós devemos adorar o Senhor Jesus Cristo e não adorar estátuas, nem ídolos, ou mesmo os mortos, acendendo vela para eles nos dias dos finados, e celebrar dias de mortos. Isto não pertence a um adorador de Cristo. Nós somos de Cristo, e por sermos de Cristo, temos que nos portar e ser como os de Cristo. É triste sabermos que muitas vezes parentes nossos não estão. A gente podia pensar que estariam na glória,
mas infelizmente a salvação é oferecida na Bíblia individualmente a cada um de nós. E nós temos que entender que por mais que soframos em nossas famílias, temos entes queridos nossos que hoje estão sofrendo as dores no inferno por não acreditarem em Jesus Cristo e não quiseram aproveitar enquanto estavam aqui nesse mundo, nesta carne, para aceitar Ele como seu suficiente Salvador e assim deixar também das religiões erradas onde estavam e não saíram daquelas religiões erradas, crenças erradas, doutrinas erradas. Mas agora, na outra porção agora, que estamos pregando hoje, isto vem à tona e é mostrado a todos que existe uma única Igreja Universal, e esta Igreja Universal foi criada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o Alfa, e ela andou por todas as eras da Igreja, até que terminou em nossos dias em Branham, no Ômega, que é o último mensageiro das eras, e nós temos que crer desta maneira para conseguirmos estar unidos entre os irmãos que são a família de Jesus, porque então Jesus forma uma família. A família de Jesus Cristo, aqueles que aceitaram o sacrifício dele são sua família. Mas ele tem seu novo nome, que é o novo nome de ressurreição, Branham. Este nome é o novo nome do Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou e venceu a morte. Então nós somos filhos agora de Branham, redimidos por seu Filho na carne, Jesus Cristo, que morreu na carne. Porém, Branham, Espírito, Deus Todo-Poderoso, voltou à teofania dele, aquele Espírito que é Branham. Branham é o novo nome do Senhor Jesus Cristo. E é um nome que sempre existiu, porque Deus não tem princípio de dias e nem fins de dias. Ele é o que é. Ele mesmo disse, eu sou o que sou, ele disse a Moisés. Então, irmãos, que Deus abençoe a cada um e que nós possamos, irmãos, vocês que me estão ouvindo na internet, entender que o Natal não deve ser celebrado da maneira como celebra. O dono da festa nunca foi o Papai Noel, é uma invenção. Temos que falar essas coisas, as verdades para as nossas crianças e entender que o verdadeiro adorador adora Cristo. Comemore seu Natal com sua família, sabendo que este dia Jesus não nasceu nele. Mas aproveite este dia para, então, estar unido com sua família, cear, se alegrar. Mas não deixem de render graças ao Senhor na hora da ceia. Façam um instante de silêncio em adoração ao Senhor verdadeiro, Jesus Cristo, amém, que é o único que merece a nossa adoração. Lembre-se dele. E, se possível, deixem esse Papai Noel de lado, porque o Senhor Jesus Cristo se entristece de ver que as pessoas, em vez de adorarem Ele, preferem adorar a um homem que criaram e inventaram com o nome de Papai Noel. Não, o lugar é dele. Por isso, irmãos, neste Natal, aonde for esta live, ouçam esta verdade e em suas famílias voltem para a sua verdade, reconheçam os seus pecados, arrependam-se dos seus pecados, aceitem o Senhor Jesus Cristo, o único que pode nos dar a vida eterna e este sacrifício eterno que cobre com o sangue dele sobre nós e nos perdoa dos nossas falhas que temos em nossa vida. E vamos dar honra e glória a ele deste Natal em diante. Deixem o Papai Noel de lado, deixem essas coisas erradas de lado. O verdadeiro dono da festa e a verdadeira alegria que vem nesta festa que todos têm na ceia é, então, quando nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como verdadeiro e único ser a ser adorado em nosso tempo e em nossa vida. Vamos levantar, irmãos, para encerrar. Vamos agora, então, irmãos, fazer uma oração de gratidão a Deus por mais um ano que está passando, e que Ele nos guarde com as suas bênçãos e sejam todos agradecidos a Ele por todas as coisas que Ele nos guardou até aqui, nos protegeu, nos guiou, nos alimentou, nos deu nossos empregos, e para os que não têm emprego, creia, o Senhor Jesus Cristo vai te ajudar a ter. Pai Celestial, nós te agradecemos por este culto, te agradecemos por esta live, te agradecemos pelas pessoas que ouviram
e que esta bênção vá em todos os lugares, em nome do Senhor Jesus Cristo, e siga, Senhor Deus, sendo adorado como o único ser que merece ser adorado, pois Tu levou nossas dores lá no Calvário, Senhor, e nós não merecíamos tê-las. Nós, Senhor Deus, não merecemos o que Tu fez por nós, mas Te agradecemos pelo que Tu fez por nós. Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Te agradecemos. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. E um Feliz Natal para todas as pessoas que estão assistindo, aonde está a live for. Um Feliz Natal com Cristo Jesus no coração e Papai Noel fora de adoração. Que assim seja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmã Jocelina. Deus abençoe, irmão Luiz. E até uma próxima oportunidade, irmãos e preciosas almas da internet.